onde o destino falha e monstros nascem. Capítulo 2. O primeiro desvio. O relógio na parede marcava meio-dia. Cada segundo caía com um peso desproporcional dentro do salão silencioso, como se o mecanismo interno do relógio estivesse trabalhando contra a gravidade em vez de com ela. O pêndulo oscilava com uma regularidade que beirava o opressivo, tique-taque, tique-taque, preenchendo um silêncio que não era tranquilo. Era o tipo de silêncio que antecede algo, que avisa sem usar palavras. Eu estava sentado na cadeira principal da sala de recepção da mansão d'Aurielle, com a postura ereta que as memórias de Corvin insistiam como natural e a mente de Leonardo trabalhando em velocidade que aquela postura não conseguia disfarçar. Observava a luz do meio-dia atravessar os vitrais altos com a lentidão preguiçosa de quem tem todo o tempo do mundo, pintando o chão de mármore branco em tons de dourado profundo e vermelho escarlate, como se alguém tivesse espalhado sangue e fogo em padrões geométricos religiosos e chamado o resultado de arte sacra. A ironia, como de costume, não passou despercebida. No livro, este salão era descrito em exatamente uma frase: um espaço digno de um conspirador. A autora não havia desperdiçado mais palavras do que isso, porque Corvin era um personagem de função, não de profundidade. Um cenário ambulante que existia para ser ameaçador o suficiente para justificar sua destruição posterior. O salão cumpria o papel com eficiência. Arquitetura austera que não se desculpava por si mesma. Colunas de pedra escura que absorviam luz em vez de refleti-la. E nas paredes, estandartes da família d'Aurielle, o corvo negro de asas abertas pousado sobre uma lua crescente em campo de seda azul escura. Um símbolo que, no contexto narrativo do romance, servia como pista visual, obviamente codificada para o leitor. Este homem é o vilão, o pássaro negro disse. Nada sutil, nada que exigisse interpretação. Apenas o tipo de simbolismo que funciona quando você precisa que o público saiba exatamente o que pensar antes de decidir por si próprio. Narrativa preguiçosa. Eficiente, mas preguiçosa. Apoiei o cotovelo no braço esculpido da cadeira e encostei o rosto na palma da mão, olhando para os vitrais com a expressão vazia de alguém cuja mente estava absolutamente cheia. Nas alturas coloridas do vidro, cenas religiosas, santos com halos dourados derrotando criaturas escuras com expressões de esforço moderado, tremulavam levemente onde a vedação havia envelhecido e o vento encontrava entrada. Então é aqui que tudo começa, murmurei para nenhum público em particular. No livro, este era o cenário do primeiro grande erro de Corvin d'Aurielle. O encontro com Sir Rowan nesta sala era o momento em que o vilão, consumido pelo próprio senso de superioridade, recebia o herói com uma combinação precisa de arrogância e descuido que plantava as sementes de sua destruição futura. Corvin insinuava, com elegância insuficiente, que a igreja estava há anos manipulando a política da capital. Deixava escapar, quase que propositalmente, informações que um homem mais cauteloso manteria enterradas. Convidava o cavaleiro a olhar na direção errada, precisamente porque acreditava que Rowan era incapaz de olhar na direção certa. Era um desastre diplomático apresentado como maestria. Um desastre necessário, porque o enredo precisava de combustível, e o orgulho de Corvin era o material mais inflamável disponível. Mas o desastre só funcionava porque Corvin estava convencido de que controlava o jogo. Eu, por outro lado, havia lido o capítulo inteiro. Sabia exatamente onde cada peça estava posicionada, qual mão girava o tabuleiro e para onde a gravidade narrativa puxava cada personagem quando deixados ao próprio roteiro. E não tinha a menor intenção de seguir o script original até o seu ponto final, previsível e fatal. Os passos ecoaram no corredor muito antes de a figura aparecer. Firmes, militares, medidos com a precisão inconsciente de quem passou anos marchando em formação até que o ritmo se tornasse tão natural quanto respirar. Sem pressa, mas sem hesitação,
o andar de alguém que sabe onde está indo e considera o caminho uma formalidade menor. Meu corpo reagiu antes que a análise racional pudesse intervir. Uma tensão percorreu os ombros, os músculos de Corvin respondendo ao estímulo auditivo, com o reconhecimento instintivo de um predador que detecta outro predador se aproximando. Era fascinante, de forma levemente perturbadora, observar a fisiologia de um corpo reagir, com base em memórias que não eram originalmente minhas. Eu conhecia aquele ritmo. Sir Rowan, o herói do romance, o cavaleiro perfeito que a autora havia construído, com a cuidadosa competência de quem sabe que o público precisa ter alguém para torcer, e que esse alguém precisa ser admirável o suficiente para sustentar 300 páginas de aventura. Honesto de forma inegociável, corajoso sem performatividade, capaz de identificar injustiça em ambientes projetados para obscurecê-la. No papel, literalmente no papel, ele era o tipo de personagem que tornava leitores desconfiantes de pessoas reais por comparação. E agora estava a 30 segundos do outro lado de uma porta, carregando um roteiro que terminava com minha cabeça separada do corpo. A porta do salão abriu. Não com drama, não com o ranger excessivo que cenários de fantasia às vezes empregam para indicar que algo importante está prestes a ocorrer. Apenas com a funcionalidade tranquila de uma dobradiça bem lubrificada. Alto, com ombros que sugeriam anos de treinamento físico dedicado, não vaidade. Cabelos castanho claros caindo levemente sobre a testa, com o descuido específico de quem não tem tempo ou interesse suficiente para transformar aparência em declaração de intenção. A armadura era leve para padrões militares. Placas funcionais sobre couro reforçado, projetadas para movimento em vez de impressão, com o símbolo da Ordem dos Cavaleiros do Sol gravado discretamente sobre o peito esquerdo. Não em dourado exuberante, em prata simples. Os olhos eram castanhos, com uma tonalidade de âmbar que só aparecia quando a luz pegava o ângulo certo, e eles varreram o salão com uma calma analítica que não era frieza, era atenção. A diferença entre os dois era sutil, mas completamente presente. Era estranho. Profundamente e desconcertantemente estranho. Durante semanas, Sir Rowan havia existido apenas como combinações de letras numa página, numa fonte serifada de tamanho 11, consumido sob a luz fraca de um vagão de metrô com ar-condicionado que funcionava apenas 2 estações em cada 3. Ele era um conjunto de adjetivos e ações narrativas, uma função do enredo. E agora estava aqui, respirando, pensando, avaliando, com peso e presença física que nenhuma descrição literária havia conseguido replicar completamente. Lord Corvin, disse ele, com um aceno leve de cabeça que era cumprimento sem ser reverência. A voz era grave, com uma ressonância que sugeria que ele raramente precisava elevá-la para ser ouvido. Sem hostilidade aberta, sem a frieza deliberada que eu havia esperado. Apenas observação cautelosa. Me levantei. No livro, Corvin permanecia sentado. Era a primeira demonstração de desprezo da cena. Permanecer sentado enquanto o visitante estava de pé era uma linguagem corporal que toda criança nobre aprendia antes de completar 10 anos. Era um insulto codificado, plausível como descuido, entendido como intencional. Primeira mudança deliberada. Pequena, quase insignificante, mas o significado não estava no gesto em si, estava no que o gesto não era. Sir Rowan, respondi inclinando a cabeça com a mesma proporção exata que ele havia usado. Nem mais nem menos. Nem reverência nem provocação. 2 homens se reconhecendo como interlocutores antes de definir o que mais seriam. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas tinha textura própria. Rowan processou a saudação com os mesmos olhos analíticos que havia usado no salão inteiro, e alguma coisa no conjunto da sua expressão mudou de forma quase imperceptível. Não relaxamento, ainda não, mas o recalibramento específico de quem estava preparado para uma coisa e encontrou outra. Bom, confusão genuína era infinitamente mais útil do que antagonismo performático.
Um adversário irritado é previsível. Um adversário confuso está improvisando. E improvisação criava espaço. Agradeço por receber-me com tão pouco aviso, disse Rowan, caminhando 2 passos para o interior do salão. Não até o centro, ainda mantendo a distância que era profissional sem ser fria. A capital anda inquieta. Aquela frase, aquelas palavras exatas, naquela ordem exata, com aquela pausa específica antes de inquieta. Meu coração acelerou com uma mistura de reconhecimento e algo que se assemelhava à náusea intelectual de ver a mecânica de um relógio funcionar exatamente como o manual descrevia. As peças se movendo nos trilhos que a autora havia instalado com cuidado. A questão era, até que ponto esses trilhos podiam ser redirecionados sem que o trem simplesmente descarrilasse de formas imprevisíveis. Inquieta é uma palavra educada, respondi. Minha voz saiu com uma calma que era em parte performance e em parte o resultado inesperado de estar operando com informação privilegiada. Havia algo estabilizador em saber o que o outro lado estava prestes a fazer, mesmo quando o que estava prestes a acontecer era uma tentativa elaborada de conduzir a minha execução. Não irônica, não provocativa, apenas concordante de forma que abria espaço para mais. Rowan cruzou os braços, não em fechamento, mas na postura pensativa de quem está ouvindo com o corpo inteiro, não apenas com os ouvidos. Rumores de conspiração circulam entre os conselheiros da igreja, disse ele. Na versão original daquela cena, Corvin respondia: rumores são a única moeda da igreja. Era uma frase inteligente, era o tipo de resposta que soava espirituosa, no momento, e devastadoramente auto-incriminatória em retrospecto. Exatamente o tipo de declaração que um promotor de acusação citaria em voz alta para um tribunal e deixaria pousar no ar como fumaça. A autora havia feito isso deliberadamente, é claro. O Corvin original estava sendo construído para cair, e cada tijolo naquela construção tinha sido colocado pela própria boca dele. Eu sorri levemente. Rumores circulam em qualquer lugar onde exista poder. Pausa, menor. A igreja não é exceção, nem a coroa, nem a ordem dos cavaleiros. Rowan franziu levemente o senho. O tipo específico de franzir, que acontece quando alguém recebe uma informação que não contradiz suas expectativas, mas as desloca. Esperava uma resposta diferente, disse ele, com uma honestidade direta que era ao mesmo tempo uma pequena concessão e um teste. Eu também respondi. Aquilo não estava no roteiro de ninguém. Por alguns segundos, apenas os sons distantes da cidade atravessaram as janelas altas. O ritmo irregular de cascos de cavalos em paralelepípedo, o chamado de um mercador anunciando algo que eu não conseguia distinguir. O rumor difuso de Oakhaven, funcionando como Oakhaven sempre havia funcionado, indiferente aos problemas dos nobres que viviam em suas mansões e conspiravam em suas salas de recepção. Vida normal, acontecendo a uma distância conveniente do drama. Rowan descruzou os braços, caminhou alguns passos em direção à janela mais próxima, não virando completamente as costas para mim, apenas modificando o ângulo da conversa de forma que sugerisse que ele estava processando, não recuando. Alguns membros do conselho acreditam que a instabilidade recente pode estar ligada a certas famílias nobres, disse ele, com o olhar externo nos telhados azuis da cidade, enquanto falava. Chegávamos à parte perigosa. A frase era tecnicamente neutra. Certas famílias nobres podia ser qualquer pessoa, mas o contexto era um convite a entender, e eu entendia perfeitamente, da mesma forma que Rowan entendia que eu entendia. Era o tipo de diplomacia que funcionava apenas porque todos os participantes concordavam simultaneamente em não nomear o óbvio. No livro, Corvin reagia com indignação teatral, um monólogo de 3 parágrafos sobre a glória da família Daurielli e a insolência de insinuações sem evidência. Era uma reação que revelava exatamente o quanto aquela insinuação havia atingido o alvo, e que garantia que Rowan saísse da reunião com a confirmação emocional que precisava mesmo sem nenhuma prova concreta.
Engolir o ego era fisicamente difícil nas circunstâncias. As memórias de Corvin empurravam na direção do monólogo com a força de um reflexo condicionado. Senti o impulso na musculatura do rosto, na preparação da voz, na postura que começou a se retificar além do necessário. Deixei o impulso passar. Imagino que meu nome esteja nessa lista, disse simplesmente, sem indignação, sem negação reflexiva, apenas o reconhecimento pragmático de um homem que conhece sua posição no tabuleiro e não vê utilidade em fingir o contrário. Rowan virou-se lentamente da janela. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Eu havia confirmado algo que ele não esperava que eu confirmasse voluntariamente. E agora ele precisava recalibrar novamente, decidir se aquela confirmação era manipulação sofisticada ou honestidade surpreendente, e como proceder em qualquer dos casos. Era uma posição muito melhor do que aquela em que o Corvin original havia se colocado. Um adversário que te teme é implacável. Um adversário que não sabe o que fazer com você compra tempo. E tempo era o recurso mais escasso que eu tinha. Eu me levantei da cadeira devagar e caminhei até a mesa larga de carvalho que ocupava o centro da sala. Sobre ela, entre papéis e instrumentos de escrita que Corvin claramente usava mais como adereço do que como ferramenta, havia um mapa da cidade de Oakhaven, detalhado, anotado à mão com marcações que eu reconhecia das memórias do corpo como pontos de interesse administrativo e político. Peguei o mapa com ambas as mãos e o estendi sobre a superfície da mesa. Há movimentações no Distrito Norte, disse, antes que Rowan pudesse retomar o fio da conversa no ponto onde havia deixado. Sei que é parte do que trouxe o senhor até aqui. Rowan se aproximou da mesa lentamente. Os olhos passaram pelo mapa e voltaram para mim com aquela atenção específica que ele reservava para situações que não estavam evoluindo como planejado. Uma investigação prudente seria recomendável, ele disse, com cuidado. Concordo completamente. Pausa. Então virá comigo esta noite? Aí estava. O convite. No livro, aquele convite era a armadilha. A investigação no Distrito Norte havia sido meticulosamente preparada por agentes que trabalhavam para a facção oposta a Corvin. Documentos falsificados estrategicamente posicionados, testemunhas compradas instaladas nas posições certas, uma encenação tão cuidadosa que até um observador neutro sairia convencido de ter visto evidências genuínas. A presença de Corvin era o ingrediente que transformava a farsa em acusação formal. Sem Corvin presente, a farsa continuaria sendo apenas uma farsa. Mas recusar diretamente, sem justificativa crível, era plantar a semente da suspeita de formas que poderiam ser igualmente prejudiciais. O culpado evita a cena do crime. Era uma lógica que funcionava mesmo em mundos de fantasia medieval. Eu precisava de uma terceira opção. Infelizmente não posso, disse, balançando levemente a cabeça. O rosto de Rowan permaneceu controlado, mas algo nos olhos apertou. Tenho compromissos previamente estabelecidos com representantes comerciais da costa leste. Chegaram ontem, e a reunião foi agendada com semanas de antecedência. Uma justificativa completamente verificável, convenientemente, porque as memórias de Corvin confirmavam que havia de fato mercadores da costa leste instalados nos aposentos de hóspedes do segundo andar desde a tarde anterior. A vantagem de habitar um corpo com histórico era que as mentiras estratégicas podiam ser construídas sobre alicerces de verdade existente. Contudo, continuei, apontando para o mapa com o dedo indicador, gostaria de sugerir algo que talvez seja mais útil do que minha presença. Rowan olhou para o ponto que eu indicava. Se há movimentação organizada nessa região, investigá-la com uma comitiva oficial é o equivalente a anunciar a chegada nos mercados. Quem estiver por trás disso terá tempo suficiente para recolher tudo e reposicionar antes que o senhor chegue a qualquer coisa concreta. Rowan ficou em silêncio. Não o silêncio do desacordo contido, o silêncio da consideração genuína. O que sugere especificamente?
sem armadura identificável, sem o brasão da ordem. 2 ou 3 homens de confiança, no máximo, vestidos como cidadãos comuns. E entrada pelo acesso sul, não pelo corredor principal. Apontei a rota alternativa no mapa. Há um mercado noturno nessa interseção, às terças. Cobertura perfeita para movimentos sem chamar atenção. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente dos anteriores. Rowan estava olhando para o mapa, mas eu podia sentir o peso da avaliação sendo feita sobre mim, não sobre a cartografia. Ele estava decidindo o que fazer com um vilão que estava fornecendo conselhos, taticamente sólidos, em vez dos insultos e obstáculos que o roteiro havia prometido. Isso é, mais útil do que esperava, disse ele finalmente, com uma honestidade que soou como uma concessão genuína. Tenho interesse em que o problema do Distrito Norte seja resolvido, respondi, independentemente de qualquer outra consideração. Aquilo era verdade, pelo menos parcialmente. Se a investigação encontrasse algo real, em vez dos documentos falsos que deveriam estar lá, o enredo inteiro se deslocaria. E um enredo deslocado era um enredo que precisava se reconstruir antes de me alcançar. Rowan se preparou para sair. Dobrou o mapa com cuidado desnecessário, o gesto mecânico de alguém cujos pensamentos estavam trabalhando em paralelo à ação física, e o devolveu à mesa. Agradeço pela franqueza, disse, e havia uma inflexão mínima na última palavra, que sugeria que franqueza não havia sido a sua primeira escolha de vocabulário. É recíproca. Ele caminhou em direção à porta com o mesmo ritmo firme da chegada. Mão esquerda levemente pousada no coldre da espada, não em gesto ameaçador, apenas postura habitual. O tipo de pessoa que se sente mais segura quando o equipamento está confirmado como presente. A porta já estava parcialmente aberta quando ele parou. Não se virou completamente. Ficou no ângulo do meio, de perfil, o que dava à fala seguinte uma qualidade de quase descuido que era provavelmente mais calculada do que parecia. Lord Corvin. Sim, o senhor não é como dizem os rumores. A porta se fechou, e o som dos passos se afastou pelo corredor com a mesma precisão métrica com que havia chegado, até desaparecer completamente no rumor difuso da mansão funcionando ao redor de si mesma. Fiquei sozinho no salão por um longo momento. O relógio na parede marcava 12 e alguns minutos. O pêndulo continuava seu trabalho com indiferença mecânica. A luz dos vitrais havia mudado de ângulo imperceptivelmente com o movimento do sol, e o padrão de dourado e vermelho no chão havia se deslocado alguns centímetros para o leste. Eu caminhei de volta até a cadeira principal e me sentei, com a lentidão de quem está deixando o corpo deixar o ritmo, enquanto a mente termina de processar. O encontro havia ocorrido. O roteiro havia sido dobrado. Rowan saía daquele salão sem o resultado que a narrativa original havia programado, sem a confirmação da hostilidade irreconciliável de Corvin, sem o combustível emocional que transformaria a investigação em cruzada pessoal, sem a certeza ideológica que tornava a execução futura inevitável e justificada. Eu deveria sentir alívio. E havia alívio sim. Uma pressão menor no peito, o ritmo cardíaco voltando a algo que se assemelhava ao funcionável. Mas havia outra coisa também. Havia surgido no momento exato em que eu havia desviado do roteiro pela primeira vez de forma substancial. Não no comprimento de cabeça, que era pequeno demais, mas quando eu havia recusado o convite para o Distrito Norte e redirecionado a abordagem de Rowan. Um estalo, invisível, inaudível, mas completamente presente, como a sensação física de uma pressão súbita atrás dos globos oculares, seguida de uma ausência. E então eu percebi que havia algo que havia estado sempre lá desde que acordei naquele corpo, presente com a constância de um som de fundo que se ignora precisamente por ser constante, e que agora estava diferente. Minha mãe. O rosto da minha mãe. Não havia desaparecido, mas quando tentei focá-lo, era como tentar agarrar névoa. A imagem estava lá, mas as bordas haviam perdido definição. O tom exato da voz dela, quando dizia meu nome, havia ficado levemente mais difuso, como uma gravação reproduzida em volume baixo demais. Congelei.
O que foi isso? Tentei me lembrar do aniversário dela. Dezembro, isso estava intacto. O dia exato. Levei 2 segundos a mais do que deveria para encontrá-lo. Ele estava lá. Mas estava mais longe. Uma memória específica. A última vez que eu havia almoçado com ela, no restaurante perto da Avenida Paulista. O prato que ela havia pedido. A conversa sobre o apartamento novo que ela estava considerando alugar. Tudo presente, mas como se tivesse sido movido uma prateleira acima, na biblioteca interna, exigindo esforço adicional para alcançar. Meu coração acelerou de uma forma diferente do pavor anterior. Mais funda, mais pessoal. Era isso. Era o custo. Eu havia lido, enterrada em uma nota de rodapé, no world building que a autora havia incluído no final do segundo livro da série, que eu havia lido na cafeteria do trabalho, durante um intervalo de 15 minutos, skimming negligente, de alguém que não imaginava que esse detalhe seria um dia relevante, a própria sobrevivência, que a magia daquele mundo não era gratuita, que qualquer alteração no fluxo, a corrente subjacente que a autora havia chamado de a gramática do destino, exigia uma compensação. Na época, eu havia achado um mecanismo narrativo elegante. Um sistema de custo que tornava a magia interessante em vez de onipotente. Agora, era pessoal. O custo não era sangue, nem energia física, nem anos de vida. Os recursos clássicos da fantasia. Era memória. Especificamente, memória do mundo de origem. Cada desvio substancial do roteiro custava um fragmento do que eu havia sido antes de ser Corvino. Leonardo Carvalho estava sendo apagado, porção por porção, cada vez que eu interferisse o suficiente para mover o enredo. Apoiei os cotovelos nos joelhos e as mãos abertas no rosto, sentindo o frio dos anéis de prata contra as têmporas. Quanto tempo até que eu esquecesse o nome da minha mãe completamente? Quanto tempo até que Leonardo Carvalho fosse apenas um conjunto de habilidades e perspectivas sem rostos anexados, sem história, sem as memórias específicas e irreproduzivelmente humanas que faziam dele uma pessoa e não apenas uma consciência transplantada? Quanto tempo até que eu me tornasse de fato apenas Corvin? Levantei o rosto das mãos. O mapa de Oak Haven estava sobre a mesa, parcialmente dobrado onde Rowan o havia manuseado. O distrito norte estava marcado com tinta mais escura que o resto. Alguém em algum momento havia considerado aquela região importante o suficiente para enfatizá-la. No romance, aquela região era o palco do ato final da armadilha. Os documentos falsos, as testemunhas compradas, a peça montada para a plateia de um só espectador com o nome de Corvin Daurielli. Mas Rowan não iria lá com uma comitiva oficial. Iria discretamente, possivelmente sozinho ou quase, pelo acesso sul, durante a cobertura do mercado noturno. O que significava que o resultado daquela noite estava agora genuinamente em aberto. Se os documentos falsos ainda estivessem lá, e Rowan os encontrasse sem a presença de Corvin para validar a narrativa, qual seria a conclusão? Investigação sem réu imediato? Suspeita redistribuída? Ou simplesmente uma noite em que o herói tropeçou em evidências sem moldura suficiente para interpretá-las? E se os agentes responsáveis pela farsa percebessem que o alvo não havia aparecido, e decidissem recalibrar o plano? Variáveis novas, implicações ramificadas, um enredo que começava a parecer menos como trilho de trem, e mais como campo aberto. O que era assustador, porque campos abertos continham surpresas que trilhos de trem simplesmente não comportavam. Mas era também inegavelmente melhor do que a alternativa. Peguei a pena sobre a mesa e tracei um círculo leve ao redor do distrito norte. Parabéns, Leonardo, murmurei para o mapa, para o salão, para os corvos nas tapeçarias e para quem mais pudesse estar ouvindo. Você acabou de dobrar a primeira regra da história. A chama da vela mais próxima tremulou sem vento aparente. Curta, breve, a duração exata de um piscar de olhos. Pode ter sido uma corrente de ar vinda do corredor, pode ter sido a variação de temperatura natural de um ambiente fechado com pedra fria e cera aquecida. Mas eu fiquei olhando para aquela chama por tempo longo o suficiente para admitir que havia algo no peito que reconhecia o estalo daquele momento como o que era. Uma presença.
Não malévola necessariamente, não imediata, mas atenta, como a sensação de ser observado de uma janela que você não consegue localizar, em um prédio que você não consegue identificar, por alguém cuja face você não consegue ver. O universo havia percebido que uma de suas peças havia saído do padrão programado. E universos em minha experiência literária, que era agora minha única referência disponível, não costumavam ignorar anomalias de forma permanente. Me levantei da cadeira e caminhei até a janela. Oakhaven continuava lá fora, indiferente e linda, com seus telhados azuis e suas torres brancas, e sua Catedral do Sol brilhando no ponto mais alto, como um argumento arquitetônico sobre a permanência da fé. A cidade não sabia que o livro havia começado a se reescrever. Mas eu sabia. E carregaria esse conhecimento junto com o custo crescente do que estava perdendo para mantê-lo. A primeira jogada havia sido feita. O tabuleiro havia aceito o movimento. E em algum lugar no Distrito Norte, quando a lua chegasse ao seu ponto mais alto, e o mercado noturno enchesse as ruas de cobertura e barulho, um cavaleiro que não era mais o peão previsível que o enredo havia projetado, iniciaria uma investigação, cujo resultado era, pela primeira vez, genuinamente desconhecido. Era o começo do caos, ou, dependendo de como as peças caíssem, o começo de algo que se assemelhava, perigosamente, a uma chance real. Fim do capítulo 2.